Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com vocês. Hoje nós estaremos falando sobre as principais reações de oxidação. Quando falamos sobre a palavra oxidação, nós lembramos do oxigênio, o elemento oxigênio. Então, as reações químicas, elas acontecem tanto com substâncias inorgânicas, e aí nós temos as reações inorgânicas, como também temos as reações orgânicas. E aqui nós estamos tratando das principais reações orgânicas. São substâncias orgânicas, classificadas como orgânicas, são aquelas que apresentam como elemento principal o elemento carbono, ou seja, apresentam estruturas de carbono. Então, nós temos aí a química do carbono. E essas substâncias, elas vão sofrer algumas reações para receber essa caracterização de reações orgânicas de oxidação. Falar sobre oxidação, vamos entender que a oxidação ela acontece no momento em que o oxigênio ele passa a fazer parte da substância. Anteriormente, ele não fazia parte, mas no momento em que a reação de oxidação ela acontece, é o momento em que esse elemento ele passa a fazer parte agora da nova substância que vai ser formada através da reação. Ou seja, o produto dessa reação vai ser uma substância que vai estar presente o elemento oxigênio. Ou seja, na redução nós temos o inverso. Na oxidação, nós temos a entrada do oxigênio e na redução, que é uma outra parte das reações orgânicas, nós vamos estar vendo como é que acontece o comportamento dessas substâncias. Então, nós temos aqui, como uma das principais reações, nós temos aqui a reação de oxidação branda. Esse termo aqui, o termo branda, está relacionado à reação que acontece a frio. E também uma outra situação que vai também receber como característica uma oxidação branda é o que acontece com as ligações que vocês podem perceber aqui nessas três estruturas, como ligação dupla, nós temos duas, e nós temos aqui uma ligação tripla. Então, a oxidação branda, ela vai estar interferindo nessas ligações e essa interferência é o que vai caracterizar a forma que essas ligações vão ser tratadas, vai justamente caracterizar uma oxidação branda. Lembrando sempre que em uma ligação dupla ou em uma ligação tripla, nós temos dois tipos de ligações. Nós temos as ligações classificadas como ligação sigma e aquelas que são classificadas como ligação pi. A ligação pi é uma ligação mais fraca. A ligação sigma já é uma ligação mais resistente. Então, o que é que ocorre na oxidação branda? É que nesse tipo de oxidação, apenas a ligação pi, que é a ligação mais fraca, é ela que vai sofrer o rompimento. E assim vai haver a formação de uma nova ligação e a formação também de novos produtos. Então nós temos a nossa primeira reação, nós temos aqui esse composto que é classificado como um hidrocarboneto. Por qual razão? Porque apresenta apenas na sua estrutura carbono e hidrogênio. Essa representação aqui, nós temos o 2 com o oxigênio entre os cochetos. Nós temos aí a representação do oxigênio nascente. Esse oxigênio nascente, ele é resultado de uma das substâncias que é classificada como uma substância oxidante, ou seja, vai ser a substância que vai fornecer o oxigênio, e essa substância ela vai estar presente
em uma solução. Por isso que nós temos aqui a presença da água e também uma base considerada a base forte. Então, a oxidação branda ela acontece a frio. Então, vamos ver qual o resultado dessa oxidação. No momento em que a oxidação ela vai ocorrer, ocorre também a quebra da ligação π, que é a ligação mais fraca. No momento em que essa ligação ela ocorre, tá? No momento em que a ligação ela ocorre, ocorrendo o rompimento da ligação π, os dois carbonos vão apresentar agora ligações livres. Essas ligações livres, elas vão estar recebendo a ligação com o elemento oxigênio. Por quê? Porque nós estamos na presença de uma substância oxidante, ou seja, vai ser a substância que vai fornecer oxigênio. Esses dois oxigênios, chamados de oxigênios nascente, representa justamente o oxigênio que vai entrar, fazendo agora uma ligação com cada um dos carbonos. Então, qual vai ser o produto da oxidação desse composto classificado como hidrocarboneto, estando da família dos alcenos? Ele vai agora formar uma nova substância que vai receber agora uma nova classificação quanto à função em que ela pertence. Então, nós vamos estar tendo agora aqui OH, OH. Então, nós temos os dois oxigênios que vão fazer agora ligações com cada um dos carbonos. Além disso, esses oxigênios que precisam ter duas ligações para atingir uma estabilidade, então eles fazem ligações com hidrogênios. Então nós temos aqui o eteno, que é o hidrocarboneto com dois carbonos e uma ligação dupla, sofrendo o processo de oxidação branda, onde ocorre apenas a quebra de uma ligação, fazendo assim a formação de uma outra estrutura que vai estar sendo classificada como álcool. Qual a característica de um álcool? O álcool é toda estrutura que apresentar hidroxila ligada a carbono com ligações simples. Então, isso caracteriza um álcool. Qual vai ser o nome desse álcool? Nós temos aqui o eteno, que é um hidrocarboneto classificado como alceno, e aqui nós temos o álcool. Qual vai ser a nomenclatura para esse álcool? Ele tem dois carbonos, prefixo et. Além disso, entre esses dois carbonos, existe aí uma ligação simples entre esses dois carbonos. Então, nós temos o infixo an. E os dois carbonos, cada um recebe uma hidroxila. Então, nós precisamos identificar a posição dessas hidroxilas. 1, 2, etan, 1, 2, e finalizamos com o prefixo di, para dizer que são duas hidroxilas, e a palavra ol. Então, o resultado vai ficar etan, um, 2, diol. Então, et, porque são dois carbonos, an, porque a ligação simples está entre os dois carbonos, 1, 2, porque uma hidroxila está no carbono 1 e a outra hidroxila está no carbono 2, di, porque são duas hidroxilas, e ol é a terminação específica para o álcool. Segunda reação de oxidação branda. Nós temos aqui agora
um alceno também. Por que alceno? Porque ele apresenta uma ligação dupla entre dois carbonos, tá? Então, qual vai ser o nome para esse alceno? Ele vai ser chamado de prop, porque são 3 carbonos, porque entre dois carbonos nós temos uma ligação dupla, então ele vai ter o prefixo "en", e a terminação "o", porque trata-se de um hidrocarboneto, então ele é um propeno. Então a oxidação vai acontecer mais uma vez com a quebra da ligação mais fraca, que é a ligação π, onde cada carbono vai ficar agora com uma ligação livre. Esses dois oxigênios nascentes, que resulta de um agente oxidante, fornecendo esses dois oxigênios, onde cada um vai vir para onde tem uma ligação livre. Qual é o resultado dessa oxidação? Nós vamos ter como resultado a formação de CH3, CH, CH2, com 2 hidroxilas, porque onde entra o oxigênio livre, ele faz ligação com o hidrogênio. Então nós temos aí a formação de um álcool também, temos a formação de um álcool, e esse álcool tem como nome, então nós precisamos numerar para indicar a localização da hidroxila, começando da direita para a esquerda, porque a hidroxila está mais próximo dessa extremidade. Então nós temos como nome prop, porque são 3 carbonos, infixo an, propan, 2-diol. Porque uma hidroxila está no carbono 1 e a outra hidroxila está no carbono 2. Di, porque são 2 hidroxilas, ol, porque trata-se de um álcool. Propan, 2-diol. E para finalizarmos a parte da oxidação branda, nós temos agora uma terceira estrutura, que ela é diferente das duas primeiras, porque apresenta uma ligação tripla. Então nós temos aqui um alcino, e esse alcino ele é chamado de propino. O que vai acontecer agora é diferente dos 2 primeiros casos. Por quê? Porque no caso do alcino, existem 2 ligações π. Então, essas 2 ligações π, elas se rompem. Então, ocorrendo o rompimento das 2 ligações π, cada carbono vai ficar agora com uma ligação dupla disponível, onde cada oxigênio vai estar se ligando a essas duplas ligações. E por que o oxigênio não vai precisar fazer ligação com o hidrogênio? Pelo fato de ele apresenta a necessidade de fazer 2 ligações. Como ele está fazendo ligação dupla com os carbonos, então esses oxigênios não necessitam mais de nenhuma ligação, como foi necessário nos 2 primeiros exemplos. Então, qual vai ser o produto final dessa reação de oxidação branda? Então, nós temos como produto final CH3, ligação dupla, ligação simples com o carbono, mais outra ligação dupla. Então, nós vamos ter como resultado esse produto, que vai caracterizar aí uma ligação, uma função mista. Por que função mista? Pelo fato de trazer essa parte com a ligação dupla, que vai caracterizar
uma cetona, e essa parte aqui na extremidade da estrutura que vai caracterizar um aldeído. Então, por isso que essa estrutura, como resultado da oxidação branda do alcino, chamado de propino, nós temos aqui uma função classificada como função mista. Então, aqui nós finalizamos a parte de oxidação branda, mostrando para vocês a oxidação do eteno, a oxidação do propeno e a oxidação do propino. Então, galera, um forte abraço e até a próxima.